Olá, meus nobres! Meu nome é Fábio e você está no canal Zambujeiro Enxertado na Oliveira. Jesus e as Portas do Inferno. Uma das declarações mais poderosas e misteriosas de toda a Bíblia. Mas você sabe onde ele estava quando disse isso? Você sabe o que realmente significa quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Vem comigo! Hoje nós vamos mergulhar juntos em uma das passagens mais reveladoras e profundas da Bíblia Sagrada. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 18. A partir desse momento, inicia-se um ponto de virada. Jesus inicia uma nova etapa do seu ministério. A cruz se aproxima, e o foco dele deixa de ser as multidões, e ele se volta para o seu círculo íntimo, para se concentrar na formação dos seus 12 discípulos. Os 12, que até então eram discípulos vivendo sempre à sombra e provisão da presença física de Nosso Senhor, em breve teriam que se tornar os apóstolos e primeiros arautos da mensagem de boas novas de salvação para toda a humanidade. Essa etapa preparatória deveria iniciar com a chocante e dura notícia de que, dentro de muito pouco tempo, eles não teriam mais seu Senhor, Mestre e Mentor presente no meio deles corporalmente, livrando-os de situações difíceis, expulsando casta de demônios que até então eles não estavam preparados para lidar, provendo alimento físico e espiritual e curando seus entes queridos. Esse marco temporal fica claro 3 versículos depois, no versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Mas antes de chegar à fatídica hora, Jesus faz a eles uma revelação extraordinária. A igreja teria poder e autoridade sobre todas as forças das trevas. E para entender o que vai ser explanado daqui para frente, é preciso estar pelo menos familiarizado com 2 conceitos bíblicos fundamentais que regem o mundo espiritual: o princípio da legalidade e da consagração. O princípio da legalidade é basicamente permissão. Aquilo que você der permissão, ou a força que você der permissão, é o que vai atuar na sua vida, seja ela forças da luz ou forças das trevas. Já a questão da consagração é a separação de uma pessoa, um objeto ou um lugar para ser usado, ou pelo reino dos céus, ou por forças malignas. E o mundo espiritual é interligado à nossa esfera, a esfera física, e funciona de forma legal. Quando eu falo legal, é o termo, como eu já expliquei, juridicamente falando. Permissões, acessos. O apóstolo Paulo nos adverte, em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, o mundo espiritual é regido por legalidades, sejam elas dadas a Deus ou ao diabo e suas hostes. Esse princípio é aplicado tanto na esfera pessoal quanto na esfera geográfica. E para ensinar isso, Jesus não escolheu um lugar qualquer. Ele leva os discípulos até Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, no limite do norte de Israel. Aquele era um território amaldiçoado há milênios, um lugar conhecido pelos judeus como a Porta do Submundo. Ali, segundo antigas tradições e robustas evidências das Escrituras, ocorreu uma das mais sombrias rebeliões do mundo espiritual. Como se foram multiplicando os homens na terra,
e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E foi ali, no Monte Hermon, que seres celestiais, os chamados filhos de Deus, abandonaram sua posição dada por Deus e tomaram para si as filhas dos homens. Dessa união profana nasceram os Néfilins, seres híbridos, heróis da antiguidade, homens na aparência, mas com poder e conhecimentos sobre-humanos. O resultado? Uma humanidade corrompida, violenta e pervertida, um mundo pronto para o juízo. E foi nesse mesmo local, profanado e espiritualmente contaminado, que Jesus levou os discípulos para uma aula prática sobre autoridade espiritual. E aqui cabe uma observação de que eu estou bem consciente que a posição dominante da igreja contemporânea é a de que os filhos de Deus, mencionados no capítulo 6 de Gênesis, do ponto de vista fisiológico, natural, eram homens comuns, descendentes de Sete, o filho de Adão e Eva, que nasceu após a morte de Abel, pelas mãos de Caim. E era a linhagem piedosa de Sete, que através de Enos eram aqueles que invocaram o nome do Senhor. Porém, uma coisa que é pouco falada e que há muitos nomes de peso que discordam completamente, e eu me posiciono nesse lado da teoria, que diz que não eram homens comuns, que realmente foram seres que desceram dos céus, se rebelaram contra Deus e acabaram cruzando um limite que é terminantemente proibido por Deus, que é o cruzamento entre espécies. E resolvi cair realmente de cabeça nessa teoria, estudando os autores como Michael Heiser, Laura Sanger, grandes teólogos do passado como Pember, George Hawkes Pember, Penton, Robert Gouvet, estudando os termos originais, os contextos, as culturas das civilizações antigas. Achei essa posição super consistente, com evidências dentro da própria escritura, como na passagem de Ló, em que os anjos tomaram forma humana e quase foram molestados pelos cidadãos de Sodoma, indicando que os anjos ou seres celestiais podem muito bem se materializar, exercer atividades cotidianas dos homens, como comer e, por que não, se engajar em atividade sexual. Uma vez encontrado em forma humana, podem possuir desejos como os dos homens. Que eu sei que esse é um assunto controverso, aqui ninguém é o dono da verdade, eu apenas digo que eu me posiciono ao lado dos teólogos que afirmam essa posição. Outra coisa que vale mencionar é que a posição que advoga por ser os filhos humanos, somente humanos de Sete, ganhou força a partir do século III, com Agostinho e alguns pais da igreja, pelos quais eu possuo profundo respeito, no entanto, não concordo 100% com tudo que diz, inclusive em outros assuntos, não somente nesse. Um trabalho muito consistente sobre esse assunto é de Michael Heiser. Ele busca resgatar do ponto de vista dos escritores bíblicos, da cultura da época, porque a Bíblia, muitos conceitos bíblicos têm que ser entendidos, não sob o ponto de vista ocidental, é sob o ponto de vista de quem escreveu. E há evidências avassaladoras de que os escritores bíblicos, as pessoas do mundo antigo, piamente tinham esse ponto de vista, de que realmente seres espirituais materializados desceram, cobiçaram e coabitaram com as mulheres, gerando uma descendência profana, não permitida por Deus, o que contribuiu e muito para o aumento da maldade no mundo, trazendo sobre a terra o juízo divino do dilúvio. Enfim, isso merece um trabalho à parte, merece um vídeo à parte que eu vou fazer, eu vou produzir um texto para o blog do Zambujeiro, para a página no Facebook, e também vou fazer um vídeo à parte sobre isso, mostrando as evidências a favor da teoria, bem como fazendo algumas pontuações no que a teoria a favor de Sete advoga. Um dos pontos que é muito mencionado é aquela onde Jesus fala que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Bem, é verdade.
Jesus estava se referindo ao mundo espiritual. A pergunta foi lá no reino de Deus. E a gente vai ver que há uma réplica a esse argumento que é bem embasada. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, uma outra matéria. Então nós vamos dar sequência ao presente assunto do vídeo e essa polêmica fica para um vídeo à parte. Essa região da Cesareia de Filipe e do Monte Hermon era conhecida na antiguidade também por Bazã. Bazã, em hebraico, significa pedaço de solo fértil e sem pedras, mas também significa serpente, o que descreve apropriadamente esse território. É a região da serpente, pois Satanás é identificado nas escrituras sagradas como a grande serpente. E na antiguidade foi governada por Og, rei dos Refaíns, descendente direto dos gigantes. A história de Og se encontra na Bíblia Sagrada, no capítulo 12 do livro de Josué. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, diz que a cama do rei Og era de ferro e media mais de 4 metros de comprimento por 2 de largura. Pesquisas recentes mostram que essas camas gigantes eram usadas em rituais de magia e invocação. Og espalhava sua semente maldita na mesma terra onde anjos caídos haviam profanado o Monte Hermon. Ali também, séculos mais tarde, se ergueram ídolos e templos dedicados a Baal e a Pan, o deus grego, metade homem, metade bode. Um híbrido de homem e cabra que era adorado no templo, cavernas e grutas da região. Ele era famoso por sua sexualidade desenfreada, muitas vezes retratada por um falo ereto enorme. Dizia-se que Pan emitia sons misteriosos na floresta, que criavam um medo contagioso e infundado nas multidões ou nas pessoas que viajavam sozinhas. A infeliz alma que acordasse Pan de um cochilo seria alvo de um grito estridente de raiva que criava pânico. Esta é a origem da palavra pânico. Na base do Monte Hermon havia uma caverna com água nascente. Os adoradores de Pan diziam que essas águas levavam a outra caverna subterrânea, que seria uma porta de entrada no submundo, conhecida como Portas do Inferno. Ali, cercado por símbolos de morte e idolatria, Jesus olha para os discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro, inspirado pelo Pai, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante daquele cenário, Jesus declara: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra de fundamento e fonte de poder e autoridade é Cristo. Para dissipar qualquer polêmica ou mal-entendido a respeito desse texto, é o bastante que se recorra aos termos gregos, usado por Mateus para descrever essa passagem. Quando Jesus fala: também eu te digo que tu és Pedro, o termo grego usado por Mateus ali é Petros, que significa pedrinha, lasca ou fragmento. Na sequência da fala, quando Jesus fala: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o termo grego usado ali é Petra, que significa rocha ou pedra principal. Então a frase ficaria melhor traduzida da seguinte forma: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a rocha? Ora, Pedro já tinha respondido anteriormente: é Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo, fundador da igreja, que recebeu toda a autoridade do Pai e dá a todo aquele que crê em seu nome. Em Mateus 28:18, Jesus diz que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Em Marcos 16:17 diz: em meu nome, no de Cristo, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Qualquer um que entregou a sua vida em Cristo e crê nele com toda a fé e sinceridade de coração tem testemunhos para contar. Eu tenho testemunho para contar e tenho certeza que se você também entregou sua vida a ele, também tem testemunhos para contar. Eu tenho testemunho de curas, de libertação para contar usando o nome de Jesus, não por qualquer capacidade minha, mas usando o poderoso nome de Jesus, que tem autoridade suprema no mundo espiritual e no mundo físico. E para encerrar, Jesus sabia que a região em que estavam era conhecida como as portas do inferno. Ele chegou às portas do submundo para declarar que ele tinha todo o poder e supremacia sobre toda a força das trevas. No nome de Jesus, nós vencemos toda a opressão e avanço do mal sobre nossas vidas.
No nome de Cristo, a igreja, e entenda-se por igreja aqui, todo aquele que é lavado e redimido no sangue do Cordeiro, tem poder para libertar os cativos de Satanás neste mundo tenebroso, enquanto aguarda cada vez mais próxima a vinda do nosso Senhor, para buscar aqueles selados e redimidos por Ele. E a minha oração é que você, que ainda não encontrou Jesus, que tenha um encontro com Ele e tenha a sua vida transformada, tanto aqui quanto na eternidade. E você, que conhece a Jesus, tem um relacionamento com Ele, que mantenha-se firme diante das lutas dessa vida, sabendo que aquele que nos chamou é fiel e poderoso para nos guardar. Ok? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.